Ele disse que trabalharia até tarde, mas o que eu descobri partiu meu coração. A chuva de março batia insistente nas janelas da nossa casa no Menino Deus, criando uma sinfonia melancólica que ecoava perfeitamente com o que eu sentia por dentro. Estava na cozinha, mexendo o café da manhã no mesmo movimento automático de sempre, quando Alexandre apareceu na porta, ajeitando a gravata com aquele sorriso que antes me derretia e agora me deixava inquieta. Amor, hoje vou ficar até mais tarde no escritório. A campanha da nova conta atrasou. Sabe como é? As mesmas palavras, a mesma entonação, o mesmo gesto de beijar minha testa rapidamente, como quem cumpre uma obrigação. Eu sou Rafaela Teixeira. Tenho 35 anos e sempre fui uma mulher que acreditava no poder da intuição feminina. Como professora de história, aprendi a analisar padrões, a questionar narrativas oficiais e a desconfiar quando os fatos não se encaixam. E há semanas, minha intuição gritava que algo estava errado. De novo, hein, Alexandre? Perguntei, tentando manter o tom casual enquanto observava sua reação. Essa conta nova está te consumindo bastante. Ele evitou meu olhar, concentrando-se em verificar os e-mails no celular. É uma oportunidade grande para a empresa, Rafa. Você sabe como é importante para a nossa vida, nossos planos. Quando foi a última vez que conversamos sobre planos? Quando foi a última vez que ele me tocou com desejo real, não apenas como parte de uma rotina conjugal desgastada? Claro, eu entendo. Menti, servindo o café. Só senti falta dos nossos jantares juntos às sextas. Daquela época em que a gente conversava sobre tudo. Alexandre guardou o celular no bolso interno do paletó, mas não antes de eu notar que ele virou a tela para baixo na mesa. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que fez meu estômago se contrair. Logo as coisas voltam ao normal, amor. É só uma fase. Ele me beijou rapidamente na bochecha. E foi então que senti um perfume diferente. Suave, floral, definitivamente não meu. Meu coração disparou, mas forcei um sorriso. Que perfume novo é esse que você está usando? Ah, não sei. Deve ser do elevador do prédio. Sabe como fica quando tem muita gente? A resposta veio rápido demais, ensaiada demais. Fiquei parada na cozinha depois que ele saiu, ouvindo o som do carro se afastando pela rua molhada. O café esfriava na minha mão, enquanto minha mente corria. Pequenos detalhes que eu havia escolhido ignorar voltaram à tona como peças de um quebra-cabeça sinistro. As chamadas que ele atendia em outro cômodo, os fins de semana em que precisava ir ao escritório, a nova atenção que ele dava à aparência. E aquela mensagem. Na quinta-feira passada, o celular dele apitou enquanto ele estava no banho. A tela se acendeu automaticamente, e eu vi apenas o início. Oi, gatinho. O pequeno está perguntando quando o pai vai. O resto estava cortado, mas bastou para fazer meu mundo tremer. Gatinho. Ninguém me chamava Alexandre de gatinho. Nem eu, sua esposa há 8 anos. Caminhei até a janela da sala, observando a rua silenciosa do nosso bairro. Porto Alegre acordava devagar naquela sexta-feira chuvosa, e eu me sentia como se estivesse acordando também, de um sonho ingênuo em que acreditava que nosso casamento era sólido. Peguei meu celular e olhei para nossa última conversa no WhatsApp. Mensagens monossilábicas dele, respostas educadas minhas. Quando foi que paramos de rir juntos? Quando foi que ele parou de me contar sobre seu dia de trabalho com empolgação? A campainha da porta me tirou dos pensamentos. Era a Dona Josefina, nossa vizinha de 70 anos, com um pote de brigadeiros. Oi, querida. Fiz demais e trouxe para vocês. Ela me estudou com aquele olhar sagaz que apenas as mulheres mais velhas possuem. Você está bem? Parece abatida. Estou sim, Dona Josefina, só um pouco cansada do trabalho. Aceitei os brigadeiros com um sorriso forçado. Ela não pareceu convencida. Você sabe, querida. Nós mulheres temos um sexto sentido para certas coisas. Se algo está te incomodando, não ignore. Minha mãe sempre dizia, quando o coração de uma mulher fica inquieto, é porque ele sabe de coisas que a mente ainda não quer aceitar. Suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça muito depois de ela partir. Coração inquieto, era exatamente isso que eu sentia. Sentei no sofá da sala, olhando para as fotos de nossa lua de mel em Gramado, penduradas na parede. Alexandre me olhava com tanto amor naquelas fotos. Ou era o que eu sempre acreditei ver. Minha decisão estava tomada. Não podia mais viver na incerteza.
construindo castelos de suspeita na minha cabeça. Eu precisava saber a verdade, por mais dolorosa que ela fosse. Naquela tarde, fiz algo que jamais pensei que faria. Decidi seguir meu próprio marido. Às 5:30 da tarde, estava estacionada a 2 quadras do escritório de Alexandre, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que os outros motoristas podiam ouvir. Nunca havia feito nada parecido antes, seguir meu próprio marido como uma detetive particular amadora. Mas a necessidade de saber a verdade havia se tornado maior que minha dignidade. O Corolla prata dele saiu do estacionamento às 6 em ponto. Não era difícil segui-lo no trânsito de Porto Alegre àquela hora. O movimento estava intenso, e ele dirigia com a tranquilidade de quem não desconfia de nada. Mantive distância, lembrando das técnicas que via nos filmes, sentindo-me ridícula e desesperada ao mesmo tempo. Quando percebi que ele não estava indo para casa, meu estômago se revirou. Alexandre pegou a BR-116 em direção à região metropolitana, para Canoas. Minha respiração ficou ofegante. Por que diabos ele iria para Canoas depois do trabalho? 20 minutos depois, ele estacionou em frente a um prédio residencial modesto no bairro Matias Velho. Parei do outro lado da rua, atrás de um caminhão de entrega, e observei através do para-brisa embaçado pela chuva que não parava. Alexandre saiu do carro com uma sacola nas mãos. Uma sacola que eu não havia visto ele pegar em casa. Caminhou até a portaria com passos apressados, claramente familiarizado com o local. O porteiro o cumprimentou como se o conhecesse bem. Apartamento 304. Consegui ver quando ele apertou o botão no interfone. Esperei. 5 minutos que pareceram 5 horas. Então, a porta do elevador se abriu, e Alexandre saiu acompanhado de uma mulher jovem, muito jovem. Cabelos cacheados, pele morena, sorriso largo. Ela usava um roupão florido e carregava uma criança no colo. Uma criança que não podia ter mais de 3 anos. Senti o mundo desmoronar quando vi meu marido pegar a criança dos braços da mulher e erguê-la no ar. O menino, claramente um menino, riu com aquela gargalhada pura que apenas crianças pequenas têm. E então ouvi, mesmo através da distância e da chuva: "Pai, você trouxe o chocolate?" "Pai." Minha visão ficou turva. Não conseguia respirar direito. Alexandre era pai de uma criança que não era minha. Tinha uma vida inteira que eu desconhecia completamente. Eles entraram no prédio juntos, mas como uma família. Como a família que ele nunca quis ter comigo. Fiquei paralisada dentro do carro por tempo que não soube medir. A chuva batia no teto, criando um barulho que abafava meus soluços contidos. 8 anos de casamento. 8 anos planejando filhos que não era ainda o momento certo. 8 anos acreditando que éramos um time, uma parceria, uma unidade. Mentira. Tudo mentira. Quando finalmente consegui dirigir de volta para casa, minha mente já estava funcionando de forma diferente. A professora de história em mim havia assumido o controle. Eu precisava de provas, evidências. Não bastava ter visto. Eu precisava documentar tudo. Cheguei em casa às 9 da noite, 2 horas antes de Alexandre. Tempo suficiente para começar minha investigação. Fui ao escritório dele, um cômodo que sempre respeitei como seu espaço privado. Abri gavetas, procurei documentos, extratos bancários e encontrei um cartão de débito de uma conta que eu desconhecia. Transferências mensais de R$2.000 para N. Lima, Nayara Lima. Esse devia ser o nome dela. No computador dele, consegui acessar o histórico do Google Maps, endereços salvos que nunca discutimos. O mesmo apartamento em Canoas aparecia marcado como Casa da Nay, Casa da Nay. Ele tinha salvado como se fosse um local importante, rotineiro. Fotografei tudo com o celular. Cada documento, cada comprovante, cada evidência da vida dupla do meu marido. Minha raiva crescia a cada descoberta, mas era uma raiva fria, calculada. Não era apenas traição, era uma engenharia completa de mentiras. Quando ouvi o carro dele chegando, já estava na sala, fingindo assistir televisão. Alexandre entrou com o mesmo sorriso de sempre. Oi, amor. Desculpa o atraso. A reunião foi mais longa que o esperado. Olhei para ele. Realmente olhei. Vi as pequenas marcas que havia ignorado. Um arranhão no pescoço que ele disse ter sido do barbear. O cansaço que não condizia com o trabalho de escritório. A forma como checava o celular obsessivamente. Tudo bem. Como foi seu dia? Perguntei, mantendo a voz neutra. Normal. Sabe como é. Muito trabalho. Muita pressão.
Ele se esticou teatralmente. Vou tomar um banho. Enquanto ele estava no banheiro, peguei o celular dele na mesa de cabeceira. Ainda consegui ver algumas notificações antes da tela bloquear. Nai. O Pedro está perguntando quando você volta. Nai. Ele desenhou uma família hoje na escolinha. Pedro. A criança tinha nome. Tinha idade escolar. Tinha uma vida inteira com meu marido. Deitei na cama ao lado de Alexandre naquela noite, fingindo dormir enquanto ele checava mensagens baixinho. Cada vez que ele sorria para a tela do celular no escuro, um pedaço da minha alma morria. Mas uma nova Rafaela estava nascendo. Uma mulher que não aceitaria ser enganada em silêncio. Ele iria pagar por cada mentira, por cada noite que eu dormia ao lado de um estranho, por cada sonho de maternidade que ele destruiu enquanto brincava de pai com outra família. Minha vingança seria perfeita e seria pública. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Por fora, eu continuava sendo a Rafaela de sempre, preparando aulas sobre a Revolução Francesa, corrigindo provas, sorrindo para Alexandre no café da manhã. Por dentro, eu era uma mulher completamente diferente, metodicamente construindo um arsenal de evidências contra meu próprio marido. Na segunda-feira, enquanto Alexandre estava no trabalho, ou pelo menos era o que ele dizia, invadi completamente sua privacidade. Consegui acessar suas redes sociais através do computador que ficava logado. Não havia fotos públicas com Nayara. Claro, Alexandre era inteligente demais para isso. Mas nas conversas privadas do Facebook, encontrei anos de mentiras organizadas. Minha esposa não entende minha necessidade de trabalhar tanto, dizia ele para alguns amigos. Às vezes penso se casei cedo demais. Para outros, Rafaela está muito focada na carreira dela. Não tem tempo para começar uma família. Família. A palavra me perfurou como uma lâmina. Ele falava sobre família enquanto já tinha uma com outra mulher. Imprimi tudo. Cada conversa, cada mentira, cada momento em que ele me desqualificou para justificar sua dupla vida. A impressora do meu escritório em casa funcionou sem parar durante horas. Na terça-feira, segui Alexandre novamente. Dessa vez, levei meu celular com câmera preparada. Filmei ele entrando no prédio em Canoas. Documentei os horários, fotografei a placa do carro estacionada sempre no mesmo local. Descobri que ele ia lá pelo menos 3 vezes por semana. 3 vezes por semana vivendo uma mentira, enquanto eu esperava em casa preparando jantares que ele não comia, planejando viagens que ele sempre adiava. Mas foi na quarta-feira que eu tive a ideia perfeita. Dona Celeste, minha sogra, faria 70 anos na sexta seguinte. Ela sempre reclamava que a família não se reunia mais como antigamente. Só nos velórios e casamentos vocês se veem, ela dizia. Alexandre sempre concordava, prometendo organizar algo especial. E ele organizaria, sem saber. Liguei para Dona Celeste na tarde de quarta. Sogra, estava pensando, que tal fazermos uma festa surpresa para a senhora aqui em casa? Na sexta à noite. Posso convidar todos os filhos, netos, cunhados. Uma reunião de família de verdade. A animação dela foi contagiante. Ai, minha filha, que ideia maravilhosa. Faz tanto tempo que não vejo todo mundo junto. Você é um amor, Rafaela. O Alexandre tem muita sorte de ter uma esposa como você. Esposa como eu. Se ela soubesse... Passei a quinta-feira ligando para toda a família Moura. Irmãos, cunhadas, sobrinhos, tios. 22 pessoas confirmadas. Uma audiência perfeita para o espetáculo que eu planejava. É surpresa para a Dona Celeste, eu dizia para cada um. Cheguem às 8 em ponto. Vou preparar tudo. Também mandei uma mensagem no grupo da família pelo WhatsApp. Pessoal, organizei uma festa surpresa para a mamãe, referindo-me à Dona Celeste, amanhã às 20h. Venham todos. Vai ser emocionante. Alexandre viu a mensagem durante o jantar. Franziu a testa. Rafa, não era melhor ter me consultado antes? Eu tenho uma reunião importante amanhã à noite. Que reunião? Perguntei, fingindo inocência. Na sexta à noite? É, uma coisa de última hora. Cliente internacional, fuso horário, sabe como é. Claro, cliente internacional que morava em Canoas e chamava ele de pai. Querido, é o aniversário da sua mãe. Ela ficaria devastada se você não aparecesse. Segurei sua mão sobre a mesa. Tenho certeza de que você pode remarcar. Família vem primeiro, não é? Vi o conflito nos olhos dele. A mentira lutando contra a obrigação familiar. Você tem razão. Vou remarcar a reunião. Perfeito.
Na sexta de manhã, saí cedo para fazer as compras. Salgadinhos, docinhos, refrigerante, uma linda torta de chocolate, a favorita de Dona Celeste. Também comprei algo especial, um projetor portátil e uma tela retrátil. Para mostrar fotos antigas da família, expliquei ao vendedor. Uma homenagem. Homenagem. De certa forma, era exatamente isso. Enquanto organizava a casa à tarde, meu celular tocou. Era minha irmã, Carolina, que mora em São Paulo. Rafa, está tudo bem? Sua voz está diferente há alguns dias. Carol sempre foi intuitiva. Irmã mais velha, psicóloga, tinha um radar para problemas emocionais. Estou bem, só um pouco cansada. Cansada ou preocupada? Vocês estão bem, você e o Alexandre? Por um momento, quase desabei. Quase contei tudo para ela, mas me controlei. Estamos sim. É só trabalho mesmo. Muitas provas para corrigir. Se precisar conversar, eu estou aqui, tá? Não importa a hora. Depois que desliguei, fiquei olhando para as fotos da nossa sala. Alexandre e eu no casamento, sorrindo como se o mundo nos pertencesse. Alexandre me carregando no colo na lua de mel. Alexandre me beijando no meu último aniversário. Em quantas dessas fotos ele já estava mentindo? Em quantas ele já pensava em Nayara e no filho que eu não sabia que existia? Às 7 da noite, estava tudo pronto. A casa impecável, a comida organizada, o projetor testado e funcionando perfeitamente. Carreguei todas as evidências que havia coletado em um pendrive, fotos, vídeos, prints de conversas, extratos bancários, comprovantes de transferências. 3 anos de mentiras documentadas com precisão científica. Alexandre chegou às 7h30, com um buquê de flores e aquele sorriso que eu agora reconhecia como completamente falso. Para minha mãe, disse, me beijando na bochecha. Obrigado por organizar isso, meu amor. Você é incrível. Incrível. Eu realmente era. Ele apenas não sabia o quanto. De nada, querido. Família é família, não é mesmo? Às 8 em ponto, a campainha começou a tocar. A família Moura chegava para a festa que mudaria nossas vidas para sempre. E eu estava pronta. Às 8h15 da noite, nossa casa estava repleta. Toda a família Moura havia chegado. Irmãos, cunhadas, sobrinhos, tios, primos. O clima era de festa genuína. Dona Celeste estava radiante, usando o vestido azul que guardava para ocasiões especiais, recebendo abraços e beijos de todos. Que surpresa maravilhosa, minha filha. Ela me abraçou forte. Você sempre foi especial. O Alexandre não sabe a joia que tem em casa. Se ela soubesse como essas palavras eram proféticas. Alexandre circulava pela sala cumprimentando a família, o sorriso perfeito de genro exemplar colado no rosto. Vez ou outra checava o celular discretamente. Provavelmente Nayara perguntando onde ele estava. Pessoal, antes de cortarmos o bolo, eu gostaria de fazer um brinde especial para Dona Celeste, anunciei, pegando uma taça de champanhe. E também aproveitar para falar um pouco sobre família, sobre verdade, sobre os valores que realmente importam. Todos se reuniram na sala. Alexandre me olhou com curiosidade, sem suspeitar de nada. Liguei o projetor que estava discretamente posicionado no canto. Família é sobre confiança, não é mesmo? Comecei, minha voz firme ecoando pela sala silenciosa. É sobre honestidade. É sobre dividir a vida inteira com quem você ama. Sobre não guardar segredos devastadores. Dona Celeste sorriu, achando que eu faria um discurso emotivo sobre família. Os outros parentes concordavam, balançando a cabeça. Por isso, antes de mais nada, quero agradecer ao Alexandre. Pausei, olhando diretamente para ele. Por me ensinar que confiança pode ser destruída, que casamento não significa fidelidade, que trabalhar até tarde pode ser outra coisa. Alexandre franziu a testa, começando a perceber que algo estava errado. Rafa, o que você está fazendo? Estou contando a verdade para a sua família, querido. Apertei o botão do projetor. A primeira imagem apareceu na parede. Alexandre entrando no prédio em Canoas. Esta foto foi tirada na terça-feira passada, às 18h30. Endereço: Rua Flores da Cunha, 847, apartamento 304. Silêncio absoluto. 22 pessoas olhando para a parede, depois para Alexandre, depois para mim. O que é isso? Perguntou Roberto, irmão mais velho de Alexandre. É onde meu marido tem sua segunda família.
Mudei para a próxima imagem. Alexandre carregando Pedro no colo. Esta é Nayara Lima, 29 anos. E este é Pedro, o filho deles, filho que ele tem há 3 anos. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Dona Celeste levou a mão ao peito, pálida. Alexandre, o que significa isso? A voz dela tremulava. Mãe, eu posso explicar. Alexandre tentou se aproximar dela, mas Dona Celeste recuou. Pode explicar mesmo, continuei, mudando para os prints das conversas. Aqui estão 3 anos de mensagens entre vocês. Gatinho, o Pedro está perguntando quando o pai volta. Amor, ele desenhou nossa família na escolinha hoje. Márcia, cunhada de Alexandre, cobriu a boca com a mão. Meu Deus, Alexandre, como você pôde? E aqui, mostrei os extratos bancários projetados na parede. Estão as transferências mensais de R$2.000 para sustentar essa família. Dinheiro que saía da nossa conta conjunta. Dinheiro que eu achava que estava sendo usado para os investimentos no futuro. Alexandre estava vermelho, alternando entre raiva e desespero. Rafaela, para com isso. Não é assim que as coisas se resolvem. Não? Virei-me para ele, minha voz cortante como uma lâmina. E como se resolvem, Alexandre? Com mais 3 anos de mentiras? Com mais 3 anos eu esperando você chegar tarde do meu trabalho? Pedro, o sobrinho de 15 anos, quebrou o silêncio. Tio, isso é real mesmo? Alexandre não conseguiu responder. Peguei meu celular, ia na frente de todos. Enviei as fotos para um número. Acabei de mandar tudo isso para Nayara. Anunciei, com uma mensagem. Você não é esposa. Você é amante. Eu sou. Era. A mulher dele. Boa sorte com o que sobrou. Dona Celeste desabou numa poltrona, sendo amparada pelas noras. Lágrimas desciam pelo seu rosto. 8 anos, Alexandre. Continuei. Minha voz quebrando pela primeira vez. 8 anos pedindo para termos filhos. E você dizendo que não era o momento certo. Não era o momento certo porque você já tinha um filho com outra. Rafa, por favor. Por favor. O quê? Por favor. Continue fingindo que não sei. Por favor, continue me fazendo de idiota. Apontei para a porta. Você vai sair desta casa agora, na frente da sua família. Vai pegar suas coisas e desaparecer da minha vida. Roberto se levantou. Alexandre, é melhor você fazer o que ela está pedindo. Vocês não entendem. Eu amo vocês duas. Foi uma situação que fugiu do controle. A gargalhada que saiu de mim foi amarga. Ama as duas? 3 anos fugindo do controle? Você não ama ninguém, Alexandre. Você só ama a sensação de poder, de ter 2 vidas, de ser o homem que engana todo mundo. Márcia se aproximou de mim, pondo a mão no meu ombro. Rafaela, sentimos muito. Não sabíamos de nada. Eu sei que não sabiam. Por isso queria que vocês vissem quem Alexandre realmente é. Alexandre fez uma última tentativa desesperada. Mãe, fala alguma coisa. Eu sou seu filho. Dona Celeste levantou os olhos marejados e, com uma voz que eu nunca havia ouvido dela, fria, decepcionada, final, disse: um filho meu jamais humilharia uma mulher como a Rafaela dessa forma. Um filho meu jamais mentiria por 3 anos para a família inteira. Você não é o homem que eu criei. Foi o golpe final. Alexandre olhou ao redor, vendo apenas rostos de reprovação e vergonha. Ninguém o defendeu. Ninguém pediu para eu reconsiderar. Suas coisas estarão na garagem amanhã de manhã, disse a ele. Não quero mais ver sua cara. Alexandre saiu sem dizer uma palavra, sob o olhar de silêncio sepulcral de toda a sua família. Quando a porta se fechou atrás dele, Dona Celeste se levantou e me abraçou. Minha filha, você sempre será minha nora. Sempre será parte desta família. Ele que se perdeu. E pela primeira vez em dias, chorei. Mas não de tristeza. Chorei de alívio. Estava livre. 6 meses depois da noite que mudou minha vida, estava sentada no café central da Zona Sul, folheando um livro sobre a Belle Époque brasileira. O sol de setembro entrava pelas janelas amplas, criando reflexos dourados na minha xícara de cappuccino. Era um sábado de manhã perfeito, e eu finalmente havia aprendido a aproveitar a solidão sem sentir que algo estava faltando. O divórcio havia sido finalizado no mês anterior. Alexandre não contestou nada. Depois da exposição pública, ele não tinha muito terreno para negociar. Fiquei com a casa, metade dos bens, e algo muito mais valioso, minha dignidade de volta. Rafaela? Rafaela Teixeira?
Levantei os olhos e meu coração deu um pequeno salto. André Souza estava parado ao lado da minha mesa, sorrindo com aquela mesma gentileza que eu lembrava da faculdade. Cabelos grisalhos nas têmporas, rugas de expressão ao redor dos olhos verdes, mais magro que na época da universidade, mas ainda com aquela presença calorosa que sempre me chamava a atenção. André, que surpresa incrível! Me levantei para cumprimentá-lo, e ele me deu um abraço sincero, daqueles que você sente que a pessoa realmente fica feliz em te ver. Posso sentar? Ou você está esperando alguém? Claro. Senta, por favor. Indiquei a cadeira à minha frente. Estou sozinha, só aproveitando a manhã. Ele pediu um café preto e ficamos nos olhando por alguns segundos, com aquele sorriso bobo de quem se reencontrou depois de muito tempo. Você está diferente, ele disse, inclinando a cabeça. Mas, eu não sei. Mais intensa? Mais presente? Ri. É uma forma interessante de dizer que estou mais velha. Não, não é isso. Você sempre foi bonita, Rafa, mas agora tem algo a mais. Uma energia diferente. André sempre havia sido direto, mas de uma forma carinhosa. Na faculdade de História, nós dois éramos os mais participativos nas aulas sobre revolução e transformação social. Ele dizia que eu tinha alma de revolucionária. Se soubesse como aquelas palavras haviam se tornado proféticas. E você? Como está a vida? Soube que virou arquiteto. Sempre tive certeza de que você faria algo criativo. Estou bem. Trabalho com restauração de patrimônio histórico aqui em Porto Alegre. Divorciado há 2 anos, sem filhos. E você? Casada, imagino. Sempre disse que queria uma família grande. A pergunta inevitável. Respirei fundo. Recém-divorciada também. Descobri que meu ex-marido tinha uma segunda família há 3 anos. Uma família completa, com criança e tudo. André fez uma expressão de genuína surpresa e indignação. Meu Deus, Rafa. Sinto muito. Deve ter sido devastador. Foi. Mas sabe o que é engraçado? Agora, olhando para trás, acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Como assim? Eu passei 8 anos vivendo uma mentira, sendo uma versão de mim mesma que eu achava que ele queria, adiando meus sonhos, meus planos, esperando que fosse o momento certo para isso ou aquilo. Mexeu no café, organizando os pensamentos. Quando descobri a traição, eu não apenas me livrei de um marido infiel, eu me reencontrei. André me observava com atenção, sem aquele olhar de pena que eu havia aprendido a odiar nos últimos meses. Era um olhar de interesse genuíno, de alguém que queria realmente entender. E como foi que você descobriu? Deve ter sido muito difícil. Contei toda na história. O coração inquieto, a decisão de seguir Alexandre, a descoberta da criança, o plano da festa. André ouvia sem interromper, balançando a cabeça nos momentos certos, sorrindo quando eu falava sobre a exposição pública. Você fez o cara pagar por tudo na frente da família inteira. Rafa, você é genial. Não foi vingança, sabe? Foi justiça. Ele destruiu 3 anos da minha vida com mentiras. Eu apenas mostrei para todos quem ele realmente era. E agora? Como você está se sentindo? Olhei pela janela, vendo as pessoas passando na rua. Famílias, casais, pessoas sozinhas como eu. Todas vivendo suas próprias histórias. Estou bem, de verdade. Estou focando em mim. Voltei a estudar. Estou fazendo um mestrado sobre movimentos feministas no Brasil. Viajei sozinha pela primeira vez na vida. Fui para Salvador no carnaval. Aprendi que posso ser feliz comigo mesma. Isso é incrível. Você sempre foi forte, mas parece que agora descobriu o quanto. Ficamos conversando por 2 horas. André me contou sobre seus projetos de restauração, sobre como havia sido difícil recomeçar depois do divórcio, sobre os planos que tinha para o futuro. Era refrescante conversar com alguém que me via como uma pessoa completa, não como a coitada que foi traída. Quando ele sugeriu que nos encontrássemos novamente, meu primeiro instinto foi hesitar. Ainda era cedo para qualquer coisa romântica, mas André não estava oferecendo romance. Estava oferecendo amizade genuína. O que tal jantarmos semana que vem? Conheço um restaurante novo no Bonfim que tem a melhor massa da cidade. Eu adoraria. Ele pagou nossos cafés, mesmo com meus protestos, e me acompanhou até o carro. Rafa, posso te dizer uma coisa? Aquele cara foi o maior idiota do mundo. Qualquer homem que tem você na vida e escolhe mentir, não merece nem 5 minutos do seu tempo. Obrigada, Sr. André, por me ouvir, por não me tratar como se eu fosse quebrada.
Você não está quebrada, está renovada. Dirigindo para casa, pensei nas palavras dele. Renovada. Era exatamente isso que eu sentia. Não era mais a Rafaela que esperava na janela Alexandre chegar do trabalho. Não era a mulher que adiava seus sonhos esperando o momento certo. Eu era a Rafaela que havia enfrentado a tempestade e descoberto que era mais forte do que imaginava. A mulher que havia transformado sua pior experiência na sua maior lição de vida. O futuro estava aberto diante de mim, cheio de possibilidades. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansiosa para descobrir o que viria a seguir. Não como metade de um casal, mas como uma mulher inteira, dona da própria história. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.